Bom, esse é o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo aí, ó, tá aparecendo aí pra vocês que a gente vai fazer esse objeto aqui, que é uma ilustração da russa Ruslan Gus, essa mina aí, ó. A gente vem aqui, dá pra ver o portfólio dela, é até, pô, ela manda até bem, tá ligado? Pô, ela faz bastante coisinhas de cyberpunk e tal, achei legal. Aí eu achei no Pinterest e falei, pô, vou ensinar a galera a fazer isso aqui. Eu vou ensinar como eu penso pra chegar no modelo 3D a partir disso, basicamente. Então vamos lá. No vídeo passado a gente fez esta parte aqui, ó, essa parte da direita, que olhando agora eu acho que ficou até grande demais. Eu vou deixar ela um pouquinho menor, que ó, vou voltar aqui, ó, vou deixar no cantinho. Ficou um pouco grande demais, então vou diminuir ela um pouquinho no eixo Z. Ah, eu dupliquei no vídeo passado, não tem problema. Vou diminuir ela um pouquinho no eixo Z. E agora eu quero fazer a parte aqui do lado, sabe? Essa outra objeto aqui. E eu quero fazer esse objeto aqui com objetos diferentes. Agora que eu percebi que tem bastante maritaca aqui, provavelmente vai aparecer no vídeo, me desculpe por isso, eu não tenho controle sobre essas coisas. Eu quero duplicar, eu poderia, novamente, adicionar um cubo, um Shift A, ouvindo aqui em Edge, cubo, adicionar um cubo, aí eu posiciono o cubo aqui, e a partir desse cubo eu faço os trenzinhos, e blá, blá, blá. Mas eu quero duplicar. Eu gosto do Shift D. O Shift D é um atalho. Tanto é que eu nem sei onde ele fica aqui nas coisinhas aqui, porque eu aprendi ele já com atalho, né? Que é Shift D, o atalho de duplicar. Provavelmente ele deve estar aqui em objeto, talvez. Shift D. Aqui, ó. Duplicate Objects. E aqui tá o atalho, né? Shift D. Tem até o Alt D, mas eu vou falar ele mais pra frente, né? E tem o Ctrl J que você pode juntar. Você pode vir aqui em Object, duplicar ele. Só que paizão. Ou mãezona. Não sei quem tá assistindo isso aí. Atalho, pô. Mano, aprende os atalhos. Vai, tipo, confia no tio Pablo, pô. Confia no tio Pablo. Vai salvar a tua vida futuramente, porque te poupa tempo. E isso numa produção, principalmente se você quiser virar um artista profissional. Isso é muito útil, porque poupa tempo e gostaria eu que eu tivesse prazos maiores, gostaria, mas a gente lida com prazos apertados muitas vezes, então você tem que ser um pouquinho mais rápido e você consegue alcançar essa agilidade com os atalhos, então aprenda os atalhos, cara. Pô, eu tenho até um curso só de atalhos, se você quiser, também tá embaixo aí, esse aí é de graça, se você quiser olhar lá na Udemy, e tem o meu curso de introdução ao Blender 4.2 para se tornar um artista profissional maravilhoso. Mas, voltando pro vídeo aqui, eu me empolgo. Deixa eu me empolgar. Então vamos duplicar esse meu objeto aqui. Só que eu não quero duplicar ele e mover, que nem eu falei, a esmo, né? Porque, por exemplo, ó, um exemplo perfeito aqui. Eu quero mover ele um pouco para botar aqui do lado. Porém, você percebe que ele já não ficou alinhado, sabe? Ele já não ficou alinhado. Talvez na altura ele possa até ter ficado um pouco, mas, sabe, tem um gap aqui que eu não queria. Isso sempre vai ser em relação à tua visualização aqui do objeto. Tanto é que se eu olhar, sei lá, do lado aqui e quiser puxar ele para lá, já fica muito mais difícil. Eu tô olhando de baixo aqui, sabe? Se a gente mudar a câmera, ele já tá bem fora, sabe? Então, mano, Shift D, ESC ou botão direito, eu geralmente uso o botão direito para cancelar. Aí, cancelou. Porém, entretanto, todavia, agora as referências ela tem que ir pro outro lado. Aqui na direita a gente tem a Outliner, que mostra os nossos objetos. Tem o cubo e o cubo que a gente duplicou. Cubo.001, sabe? Já tem dois objetos aqui. Porém, como eu dupliquei ele e apertei ESC ou botão direito, vou até apertar ESC dessa vez, ele duplicou e deixou exatamente no mesmo lugar. Aqui, você percebe que agora tem 3 cubos e eu vou deletar um deles. Calma aí, pronto. Agora só deu 2. Aqui no Blender, a gente tem algumas visões pré-definidas de frente, de lado, de costas, em cima, embaixo. Você pode acessar elas clicando nessas bolinhas aqui. Lembra do gizmo aqui, ó? Que a gente consegue visualizar a letra e a direção que a gente, da nossa câmera aqui e tal. Se a gente apertar, a gente vê sem perspectiva, a gente vê em ortografia. Ortografia? A gente vê de uma visão ortográfica. E a gente consegue ver de frente, de costa, sabe? Fica um pouco mais livre. E aí, no caso, eu vou usar o teclado numérico, sabe? Aquela partezinha da direita do teclado. Eu não sei como funciona em notebook, talvez você tenha que apertar FN, alguma letra aí, enfim. Eu não sei. Ou se o seu teclado não tem, aí eu não sei. Eu não sei. Mas teclado numérico, sabe? A gente tem o 1, que a gente vai ver essa visão de frente. Como eu sei que é de frente,
porque fica aqui em cima, vou até baixar a referência aqui de novo, que fica aqui, ó, Front Orthographic, que é o número 1. A gente tá vendo objeto de frente e maritacas. Elas percebem quando eu tô gravando, eu sei que percebe, que ela faz sacanagem. Mas enfim, 1 é a visão de frente, o 3 é a visão da direita e o 7 é a visão do topo. Então, 1, 3, 7. O 9 ele faz a função de inverter. Por quê? Se eu estiver apertando 1 e vendo de frente, se eu apertar 9, eu vejo back, vejo pelas costas. A mesma coisa com 3 olhando para a direita, aperto 9 e olho pela esquerda. 7 olhando de cima, 9 olhando de baixo. Vou olhar de frente. Aí sim, quando você tá olhando de frente, você consegue mover ele sem que ele, por exemplo, eu tô olhando de frente, eu consigo mover ele no eixo Z, o eixo azulzinho aqui, e no eixo X, no eixo vermelho. O eixo Y, que é o eixo que eu tô olhando, ele nunca vai mover. Tanto é que eu posso mover aqui a esmo e soltar, que quando eu olhar, aí sim ele vai estar perfeitamente alinhado, sabe? Porque ele cancela o eixo que a gente tá olhando. Mesma coisa se eu apertar 3, ele não vai mover pra direita e esquerda, ele não vai mover no eixo X. Eu posso posicionar pra cá e olhar, ele tá perfeitamente alinhado ali. E a mesma coisa com o eixo Z, né? Olhando de cima pra baixo. Ele não vai mover no eixo Z, ele não vai mover na altura, né? Então ele sempre vai ficar na mesma alturinha e tal. Então é um jeito bom de você mover. Eu gosto de mover assim só pra ficar uma visão mais daorinha. Então eu sempre acabo usando 1, 3, 7, 9. O 4, 6, 2 e 5 eu não uso particularmente. Basicamente o que eles fazem é mover anguladamente, girar anguladamente, sabe, o objeto. Sei que tem como mudar o ângulo lá nas configurações, mas cara, eu nunca usei, de verdade. O 5 eu usava bastante antes, mas eu acho meio confuso às vezes, então eu acabo não usando. Que é basicamente o 5, você tá tipo olhando em perspectiva, sabe? A perspectiva ela acaba gerando uma distorção, sabe? Aquele objeto lá, ele tá mais longe, então ele tá menor em relação a isso aqui visualmente, que eles ainda estão do mesmo tamanho, porque tem a perspectiva, sabe? Quanto mais longe a coisa vai ficando, mais pequenininho vai ficando. Quando você ativa o 5, basicamente eles continuam com o mesmo tamanho, mesmo estando muito longe, porque aí não tem perspectiva aqui. Eu não gosto de usar muito não, sinceramente. Então eu sempre olho em perspectiva. Até quando eu faço uma arte ortográfica, eu geralmente penso ela em perspectiva. Eu acho que pra mim funciona melhor, mas se você achar um pouco mais da hora, fica à vontade. Vamos apertar um pra olhar de frente. O G para mover, só que eu quero mover ele só na direita, sabe? Eu quero mover ele só na direita aqui, ó. Então apertar X, aperto X até mais ou menos aqui, ó. Não precisa estar perfeito, como eu disse, não é física de foguetes, tá? Não precisa estar milimetricamente perfeito. Até então, a gente estava mexendo o objeto inteiro, o objeto a gente escalonou ele por inteiro. E aqui no software 3D, a gente consegue manipular esse objeto, sabe? De um jeito mais específico. Um objeto 3D aqui no Blender ele é constituído de pontos, linhas e faces. Para visualizar, a gente tem que entrar no modo de edição desse objeto. A gente pode olhar aqui em cima, a gente está no Object Mode, no modo de objeto. Se a gente clicar aqui, tem outros modos aqui que nenhum deles vão ser importantes no momento, somente o Edit Mode e o Object Mode, sabe? E aqui no Object Mode, temos aqui um pontinho, um quadrado com um pontinho, uma linha e uma face. O atalho para mudar entre eles é 1, 2, 3, mais do tecladinho que fica ali em cima do W, o numéricozinho da parte de cima. O 1 é a seleção de pontos, sabe? Você consegue selecionar os pontos individualmente ou mais de um ao mesmo tempo. O 2, você seleciona as quinas, né? As linhas, as edges. Tanto é que você pode selecionar ela separadamente ou mais de uma ao mesmo tempo, sabe? Você pode selecionar várias. E faces é a mesma coisa, a gente consegue selecionar uma ou mais de uma ao mesmo tempo. No caso aqui, eu quero selecionar tudo. O A seleciona tudo, lembra lá do primeiro vídeo? A você seleciona tudo e você apertar A 2 vezes, você deseleciona tudo. A e A 2 vezes rápido, deseleciona. Então vamos selecionar tudo. Por quê? Porque se a gente olhar aqui para nossa referência, você percebe que ela é um pouquinho mais grossa e ela vai um pouquinho para baixo. Então a gente consegue fazer isso aqui no modo de edição de um jeito bem tranquilo, sabe? Eu poderia fazer ela no modo de objeto, mas eu acho que fazendo desse jeito aqui eu tenho um pouco mais de controle e ela também é muito mais fina, né? Então vamos fazer o seguinte, eu quero selecionar esses pontos, essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui ou essa face, tanto faz, é só um jeito de selecionar e eu vou puxar ela um pouco para direita aqui. Vou olhar de frente, apertar o número 1 e eu vou apertar G, só que eu não quero mexer no eixo Z também, tá ligado? Então vou apertar GX.
X para puxar algo para cá. Agora eu vou pegar a face de baixo e descer ela um pouco. G, Z, puxar ela até mais ou menos para cá. E esse objeto, ele é um pouquinho mais grosso, né? Vou selecionar tudo, porém se eu escalonar aqui, para deixar ele um pouquinho mais grosso, ele vai escalonar tudo. Eu quero que ele escalone somente no eixo Y, né? Que é o eixo de profundidade aqui, né? Então a gente aperta S, Y e puxa ele um pouco para frente aqui, algo assim, eu acho que já fica mais próximo ali. E agora eu quero deixar esse outro cubo aqui um pouquinho mais fino. Mas se tiver no modo de edição, eu não consigo alterar outro objeto que não seja selecionado. Volto para o modo de objeto e o atalho é Tab. Com Tab você consegue alterar entre Object Mode e Edit Mode. Então, seleciono aqui no modo de objeto, agora entro no modo de edição e agora eu puxo um pouquinho no eixo X para a direita aqui. Acho que algo assim já funciona legal. E com isso a gente vai construindo de pouco em pouco esses nossos objetos. No próximo vídeo eu quero fazer de um jeito diferente, ensinar outra possibilidade que eu particularmente uso bastante para adicionar objetos aqui no Blender. Nesse caso aqui em si, não seria preciso porque o objeto está exatamente no meio do mundo. Eu quero colocar esses dois tijolos aqui, vamos dizer assim, exatamente no meio desse objeto aqui, sabe? Então, como já está exatamente no centro do mundo do nosso objeto, fica um pouco simples. Eu poderia só apertar Shift A, ele já estaria alinhado perfeitamente, sabe? Porém, entretanto, todavia, se não tiver no centro do mundo, já fica um pouco mais difícil de alinhar esse objeto manualmente, sabe? Puxar aqui para cá, sabe? Já fica um pouquinho mais difícil de alinhar. Então tem alguns outros jeitos de posicionar e de adicionar objetos em lugares específicos, que o objeto aqui no Blender ele sempre vai ter adicionado onde está esse círculo vermelho e branco aqui. A gente consegue mudar esse círculo apertando Shift botão direito e colocar ele em qualquer lugar e aí adicionar o objeto sempre onde o círculo tá, sabe? Ele sempre vai ser adicionado onde o círculo tá. E para você voltar ele pro centro do mundo é só apertar Shift C, ele volta pro centro do mundo. Esses atalhos aí eu não sei onde fica ali em cima, então Shift C. Então tem algum jeito de adicionar objetos para ficar exatamente centralizado num lugar específico que você queira. Mas isso eu falo no próximo vídeo. Bom, espero que vocês estejam gostando de ver o meu rosto aqui. Eu acho que eu fico um pouco mais solto, sabendo que vocês estão me vendo, em vez de ficar um pouquinho engessado aqui, falando com o microfone assim, tá ligado? Eu acho que eu fico um pouco mais solto assim. Bom, se inscreva em mais vídeo aí, até a próxima. Primeiro link da descrição tem meu curso, compra lá pra dar aquela moral. Porque o YouTube não paga minhas contas e valeu!